O Incrível Mundo da Física Moderna. Capítulo 2. Os membros do grupo são Felipe Fragoso de Campos, número 10, e Vinícius Rodrigues, número 48, alunos do Colégio Adventista de Itapecerica da Serra do terceiro ano do ensino médio, turma A. Esse capítulo aborda a relatividade e questiona o homem sobre seus conhecimentos. Como uma pequena parcela de conhecimento, o ser humano estabeleceu informações descobertas sobre o tempo e espaço como fatos, passando essas informações gerações à frente, até ela virar um pilar da matemática, se tornando algo absoluto para os filósofos da época. Newton foi o primeiro a estabelecer as regras do tempo e do espaço absolutos. Porém, conforme várias pesquisas do homem por conhecimento foram dando resultado, foram percebendo que havia falhas nas leis do tempo e espaço. Einstein foi quem teve a iniciativa de largar as leis e pensar que nada é absoluto. Ele descobriu que as antigas leis se aplicavam sempre a casos específicos. A principal prova de que a relatividade está presente é a velocidade da luz no vácuo. Velocidade essa que é a maior possível, sendo ela também a mesma não importando as condições ou o local. Um exemplo baseado no movimento é se dois carros se encontram em lugares opostos e com grandes velocidades, no momento do choque ocorrerá uma soma de suas velocidades. E se um carro com uma velocidade x ter um encontro com outro carro à sua frente com uma velocidade y, as suas velocidades irão ser subtraídas. Porém, quando se trata da velocidade da luz, essa lei do movimento não se aplica. Para calcular o movimento dessa velocidade, se aplica essa equação com a velocidade total e as duas velocidades menores em relação à da luz, nunca gerando uma maior do que a da luz. Quando Newton formulou as noções básicas para o conhecimento de espaço e tempo, ele disse: o espaço absoluto, na sua natureza própria, sem relação a algo externo, fica semelhante e imóvel, e o tempo absoluto, verdadeiro e matemático decorre, por si e pela própria natureza, igualmente sem relação a algo externo. Com estudos altamente cuidadosos e bem planejados, foi descoberta a velocidade da luz no vácuo, que é igual a 300.000 km/s. Mas afinal, a luz pode ser comparada ao tempo na física clássica, na qual vai continuar passando independentemente de qualquer ação externa? Quando aplicamos a equação da velocidade média de um sistema em relação à velocidade da luz, podemos observar isso de uma forma muito melhor. Por exemplo, poderíamos considerar um trem-bala a uma velocidade de aproximadamente 3/4 da velocidade da luz, e o super-homem voando acima dos carros e ao lado do trem a uma velocidade igual à do trem, ou igual a 3/4 da velocidade da luz. Com essas informações, teremos o seguinte cálculo, que nos dá a resposta de que a média das velocidades é igual a 24 vezes a velocidade da luz dividido por 25. Ok, com isso nós conseguimos provar a velocidade média do sistema em relação à velocidade da luz. Mas e se ambas as velocidades forem iguais à velocidade da luz? O que acontecerá? Elas superarão a velocidade da luz? Vão criar um buraco de minhoca? Vão provar a teoria do salto temporal? O cálculo a seguir vai te responder tudo isso, que nos dá no final que nem se a própria velocidade da luz for somada a ela mesma, você nunca ultrapassaria a velocidade da luz. Como foi provado anteriormente, a velocidade da luz não sofre alteração independente de qualquer agente externo ou sistema envolvido à mesma velocidade. Um pouco mais cedo foi comentado por Newton que o tempo continua passando independentemente de qualquer agente externo. Portanto, a resposta da nossa pergunta é sim. Pode-se comparar a impossível interferência do passar do tempo com a impossível interferência com a velocidade da luz. Fazendo-se apenas a média aritmética entre duas velocidades, tem-se que elas serão sempre um pouco menores que a velocidade resultante do sistema. Ao analisarmos a ideia clássica de espaço e tempo juntamente com a análise anterior, podemos chegar na conclusão que o conceito de simultaneidade é deveras duvidoso. Quando alguém diz "o carro explodiu no mesmo momento que o jogo terminou",
Nós podemos duvidar de uma coisa: o que prova que os dois acontecimentos em locais diferentes sejam simultâneos? Você me diz, o relógio, é claro. E eu te pergunto, o que faz com que os dois relógios estejam exatamente marcando o mesmo tempo? Logicamente, sem considerar a sorte ao ajustar o relógio. Observe o sistema a seguir. Para melhor identificação, vamos chamar o ponto A de estação A e o ponto B de estação B. Considerando que o tempo marcado na estação A é o mesmo marcado na estação B, nós podemos saber exatamente qual o tempo certo marcado nos relógios, mesmo estando em lugares diferentes. Envia-se um sinal luminoso da estação A até a estação B e faz-se voltar esse mesmo sinal de B até A. Com isso, conseguimos descobrir a distância de A até B com um simples cálculo. Resumidamente, multiplicamos a constante da velocidade da luz pela metade do tempo de B até A. Disse que os relógios das estações A e B estão corretos a partir do momento em que A marca a média dos tempos registrados após o segundo sinal chegar. Quando fazemos a mesma análise, só que com as estações A e B em movimento, nós conseguimos chegar a uma conclusão. Desaparece a ideia de simultaneidade absoluta e dois acontecimentos em lugares diferentes, considerados simultâneos no ponto de vista de um sistema, ficarão separados por um intervalo de tempo em um ponto de vista de outro sistema. Inicialmente pode parecer bem complexo, mas se eu te apresentar outra situação, você talvez possa entender com mais tranquilidade. Se eu disser que, jantando em um trem, se tomam sopa e sobremesa em um carro ou restaurante, de forma que o carro e o trem estejam largamente separados da estrada, conseguimos afirmar o seguinte: dois acontecimentos que ocorrem em tempos diferentes no mesmo ponto de um sistema de referência ficarão separados por um intervalo de espaço definido do ponto de vista de outro sistema. Utilizando essas duas situações apresentadas, veremos que ambas são simétricas, podendo transformar-se uma na outra mediante a troca de palavras de espaço e tempo. E aí nos encontramos com a teoria de Einstein. Enquanto a física clássica se considerava o tempo como inteiramente independente do espaço e do movimento, fluindo igualmente sem qualquer relação a algo externo, na nova física, espaço e tempo estão intimamente ligados e representam exatamente duas seções transversais diferentes de um contínuo espaço-tempo homogêneo, no qual se realizam todos os acontecimentos observáveis. Imagine dois acontecimentos distintos separados pela distância L e no tempo de intervalo t. Conforme se observa em outro sistema, estão separados por uma distância L' e outro intervalo de tempo t'. Chega-se à conclusão de que qualquer objeto de comprimento L, movendo-se em relação ao observador com velocidade v, encurta-se de uma certa posição, que depende da velocidade, cujo comprimento medido será L' é igual a L vezes raiz de 1 menos a velocidade do objeto ao quadrado sobre a velocidade da luz ao quadrado. Analogamente, qualquer processo que ocupe o tempo t será observado do sistema que se move relativamente como gastando mais tempo t', dado pela equação t' é diretamente proporcional a t e inversamente proporcional à raiz de 1 menos a velocidade do observador ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Tal famoso encurtamento do espaço e expansão do tempo da teoria da relatividade. Outra consequência importante da existência da velocidade máxima possível diz respeito à massa dos corpos em movimento. Não podendo qualquer corpo, sob quaisquer circunstâncias, exceder a velocidade da luz, chegamos diretamente à conclusão que a resistência à maior aceleração, ou por outras palavras, a massa, deve aumentar ilimitadamente quando a velocidade do corpo se aproxima da velocidade da luz. A análise matemática conduz a uma forma para essa independência, análoga às fórmulas 2 e 3. Se a massa inicial e a massa final para velocidades muito pequenas, a massa final na velocidade v
é dada por massa final é diretamente proporcional à massa inicial e inversamente proporcional à raiz de 1 menos a velocidade do observador ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. E a resistência à maior aceleração torna-se infinita quando V se aproxima de C. Esse efeito da mudança relativista da massa pode observar-se facilmente pela experiência com relação a partículas que se movem com grande rapidez. Por exemplo, a massa dos elétrons emitidos pelos corpos radioativos é várias vezes maior que no estado de repouso, e a massa dos elétrons que foram chamados raios cósmicos, que se movem frequentemente a 99,98% da velocidade da luz, é 1000 vezes maior. Para velocidades dessa ordem, a mecânica clássica torna-se absolutamente inaplicável e passamos ao domínio da relatividade pura.